pessoal, boa tarde. Eu me chamo Wallace Neves, sou um sommelier e atuo no mercado do vinho há aproximadamente 10 anos. E nesse mercado, nesse tempo, nesse percurso, trabalhei por N empresas, importadoras, restaurantes, hotéis e consegui a laurea de algumas competições. O melhor sommelier em 2011 no Rio de Janeiro, o melhor sommelier no Brasil em 2016 e o ano passado em Portugal conquistou importante premiação como o melhor sommelier brasileiro em conhecimento dos vinhos alentejanos, me tornando assim o embaixador dos vinhos do Alentejo no Brasil. Hoje estamos aqui com o intuito de padronizar o serviço de vinho nos restaurantes. É um serviço muito simples, mas que tem o seu tempo, o seu requinte e o seu ritual. E se percebe que atualmente os associados, os colaboradores, os garçons têm um pouco de resistência em fazer um serviço de vinho, contando que o sommelier tem que fazer esse serviço. Com o mercado atual, cada vez menos restaurantes estão contratando o sommelier e cabe a nós, importadores, capacitar essa brigada. E a capacitação não é fazer uma degustação com os vinhos, e sim o serviço, passar para ele a confiança de fazer um serviço de excelência. Então vamos iniciar aqui esse bate-papo informal, mas muito instrutivo em relação ao serviço do vinho. É normal iniciarmos o nosso serviço com vinho brancos, depois vinho tintos, espumantes, brancos e tintos, depois um vinho doce. Aqui vamos explicar um pouco o porquê disso, tá ok? O nome dessa etapa se chama ordem de precedência. E a ordem é o seguinte, um vinho seco antes do vinho suave ou doce. Isso porque se eu iniciar com vinho doce numa refeição, eu não vou ter um paladar para apreciar um vinho seco, porque o açúcar ele tem, por sua natureza, domar toda a papila gustativa e não sobressai mais nada depois de você degustar uma bebida. Vamos imaginar uma refeição completa, vou iniciar com a sobremesa. Qual o paladar que eu vou ter para poder apreciar um carpaccio, para apreciar uma picanha fatiada com batata rústica e assim por diante. Então, iniciar sempre do vinho seco antes do vinho suave ou doce. Uma outra recomendação é o vinho branco seco antes do tinto. Isso porque o vinho branco é um vinho mais leve, com mais acidez e mais fresco. E não tem tanicidade, que é uma substância que vai dar uma certa astringência, uma sensação de secura, a famosa cica no paladar. E o vinho tinto ele vai ter mais estrutura que um vinho branco. Mais uma vez, na refeição, imagina iniciar uma refeição com um carré de cordeiro bem suculento e depois eu passar para um filé de salmão grelhado com molho de mostarda Dijon. Então, a gente tem que seguir sempre a linha do cardápio, do raciocínio, da ideologia, filosofia alimentar. Um vinho seco antes do doce, um vinho branco seco antes do vinho tinto. Um outro passo importante é o vinho tinto antes do branco doce. Isso porque o vinho branco doce ou ele vai acompanhar a sobremesa ou substituir. Alguns exemplos são o Late Harvest, que encontramos muito aqui na América do Sul. Outros vinhos são o Sauterne, lá no sul da França, que são vinhos botritizados, com uvas atacadas por um fungo que ataca beneficamente esse fruto, concentrando mais açúcar e perdendo líquido. E os Trockenbeerenauseles da Alemanha e assim por diante. Além dos vinhos do Porto, Jerez ou Marsala na Itália, que são vinhos fortificados. Vinhos doces e alcoólicos. O vinho gelado antes do refrescado. Sempre respeitando a ideia de que nenhuma bebida alcoólica deve ser servida a 0 grau de temperatura. Isso porque você vai acabar camuflando as sensações aromáticas. Então, se eu resfriar demais o meu vinho, eu não vou ter percepção olfativa. E no vinho, numa degustação, o mais prazeroso é você brincar com os aromas, e certos aromas vai lembrar alguma etapa da sua vida, memória olfativa. Então, vinho gelado antes do refrescado. O espumante. O espumante é o estilo de vinho que tem que ser mais gelado na nossa linguagem, de 6 a 8 graus. Se depois do espumante eu vou consumir um vinho branco, o vinho branco tem que ser de 10 a 12 graus. Depois um tinto, 14 a 16, dependendo da sua estrutura. Um vinho leve antes do encorpado. Aqui um exemplo, se eu pegar um Cabernet Sauvignon do Vale do Maipo, no Chile, ou do Vale do Curicó, é o Vale Central, mas na parte mais sul do Vale Central do Chile, e eu pegar um Pinot Noir.
A Cabernet Sauvignon é uma uva muito mais estruturada, seus vinhos são encorpados, passam em madeira, é uma uva de amadurecimento tardio, né? Precisa de muita insolação, contato com a casca durante a maceração, enfim, uma série de processos que vai conferir ao vinho corpo. E o Pinot Noir é aquela uva mais feminina, mais frutada, com mais acidez, com menos tanino. Se eu iniciar uma degustação com vinho estruturado antes do vinho mais leve, obviamente eu não vou perceber nada do vinho mais leve. Mais uma vez, comparando com o vinho, com o alimento. Um queijo. Eu vou pegar aqui um queijo de cabra fresco, só que antes vou pegar um gorgonzola, que é um queijo forte italiano feito com mofo azul, salgado e ácido. Eu não vou ter nenhuma percepção do queijo de cabra fresco. O vinho jovem, antes do envelhecido, tem as suas exceções, como tudo nessa vida, né? Nada é definitivo, mas, por exemplo, eu tenho aqui algumas safras do Corta Barril Selection Carmener. Eu tenho a safra 2015, tenho a safra 2014, tenho a safra 2012 e 2010. Primeiro eu vou iniciar a safra mais jovem, que vai ser muito mais frutado, aromas primários de frutas, framboesas, enfim. E depois eu vou encerrar com o mais antigo, que eu vou ter que acompanhar e seguir a evolução desse vinho. Uma outra regra é a seguinte, para fugir dessa regra, se são vinhos com uvas diferentes. Eu tenho aqui um Cabernet Sauvignon de Napa Valley, na Califórnia, e eu tenho um Pinot Noir do Oregon, lá de Willamette Valley. Porém, o meu Cabernet Sauvignon, ele é mais antigo que o Pinot Noir, então eu vou iniciar com o Pinot Noir. Por ser mais jovem, também tem menos estrutura, né? Vinho inferior antes do superior. É uma palavra um pouco depreciativa no mundo do vinho usar o termo inferior. O inferior aqui não quer dizer a sua qualidade, é um vinho feito com uma má qualidade. Por exemplo, toda vinícola tem o seu vinho de mercado, de combate e os seus vinhos ícones. Um outro exemplo que eu posso citar aqui é Marcolino Sebo, que é um grande produtor lá da região de Borba, no Alentejo. Ele tem o seu vinho Visconde de Borba, que é um vinho de entrada da sua vinícola, e ele tem o seu vinho que é uma garrafeira. A mesma vinícola, são as mesmas uvas, mas processos diferentes e, infelizmente, preços muito diferentes. Então, o vinho inferior nessa comparação é o Visconde de Borba, que é o vinho inicial. Um outro ponto muito importante é a temperatura de serviço. Muito se diz que o vinho tem que ser apreciado em temperatura ambiente. Não é verdade, depende muito de onde você se encontra. Se eu estou realmente no inverno europeu, estou numa região do Mosel, na Alemanha, obviamente que eu não vou precisar colocar meu vinho numa geladeira. Porém, imagina o calor tropical que o Brasil tem. O exemplo, Rio de Janeiro, que os termômetros alcançam 40 graus de temperatura no verão. Imaginou se eu pegar meu vinho tinto, alcoólico, encorpado, e colocar ele na taça para degustar? A degustação não vai ser nada prazerosa, porque o álcool vai desequilibrar a sensação do meu vinho. Então, a temperatura de serviço é muito recomendada. Aqui são algumas influências. Quando eu vou consumir o meu vinho a uma temperatura mais quente, vai realçar o açúcar e o álcool. O açúcar se for um vinho doce. Se eu vou colocar meu vinho tinto num balde com gelo, pensa que meu vinho está na minha adega a 16 graus e eu coloco num balde com gelo para o cliente, um Malbec estruturado. Vai realçar a acidez e o tanino. O que significa realçar? Desequilibrar. O tanino é uma substância amarga e se eu resfriar demais o meu vinho tinto, o amargor vai ficar muito mais pronunciado, tornando a degustação desagradável. Aqui algumas recomendações para tomar como um exemplo, não tem como eu servir exatamente essa temperatura e é muito deselegante um sommelier ou o próprio cliente chegar num restaurante ou numa loja com um termômetro para tirar a temperatura do vinho. Mas se recomenda um espumantes e champanhe de 6 a 8 graus, isso porque, como ele servido mais frio realça a acidez, o espumante ele tem que ter essa acidez, esse frescor, você vai controlar a pressão nesse espumante. Vai tornar muito mais agradável, muito mais fresco. E outra que você tem a acidez no espumante de um vinho branco
e é o ácido carbônico em forma de gás, que é o gás carbônico presente no espumante. Então, se eu subir um pouco a temperatura, fica desagradável a sensação do perlage, desse gás carbônico. Então, recomenda sempre de 6 a 8 graus. 6 graus para aqueles mais frescos, mais frutados, como um Prosecco na Itália, né, como alguns espumantes nacionais, e 8 graus espumantes ou champanhes mais sérios, né, como Cartier, dentre outros. Um branco suave ou doce, de 8 a 10 graus, né, isso porque, se for um pouco mais elevada a temperatura, o açúcar vai realçar. Eu não quero que realce, eu quero que o meu vinho seja equilibrado. Para ter uma ideia, um vinho tinto, o que vai determinar o equilíbrio dele é o álcool, tanino e a acidez. É muito comum em uma degustação, quando servimos alguns vinhos para os nossos consumidores, se perguntam, poxa, qual é o grau alcoólico? É a informação menos importante. Eu posso ter um vinho de 15% de álcool e não ser alcoólico, eu posso ter um vinho de 11% de álcool e ser alcoólico. O que vai determinar essa agradabilidade na degustação é o equilíbrio, né? E no vinho branco, o que vai equilibrar é a acidez e o álcool. Eles têm que andar paralelos, de mãos dadas, estar juntos. Se a acidez sobressair o álcool, vai ficar desequilibrado o meu vinho não vai ser bem elaborado, não vai ser muito bem apreciado por mim. O branco seco, de 10 a 12 graus, embora tenha cliente que prefira colocar sempre o vinho branco no balde com gelo, é válido, né, mas se recomenda, depois de alguns minutos, tirar ele do gelo, para não gelar demais, né? Então, cabe a gente pegar e dosar um pouco do bom senso para que o cliente aprecie o vinho da melhor forma. E outra questão é que o cliente tem sempre a razão, né? Aqui o nosso intuito não é ensinar o nosso consumidor a beber o vinho. O vinho você bebe da maneira que melhor vai te dar prazer. A nossa ideia é tentar melhorar a sensação prazerosa que o vinho pode proporcionar ao nosso público. Porém, se o meu cliente pede um vinho estruturado e quer colocar num balde com gelo, sem problema algum, pode colocar, responsabilidade do cliente. Muito se fala de harmonização de vinho e comida, que o vinho branco vai acompanhar o peixe, o vinho tinto vai acompanhar a carne, e experiência própria, eu trabalhei em um grande restaurante no Chile, no Hotel W, em Santiago do Chile, que um cliente pediu um belo vinho chileno, um ícone do Chile, e ele queria acompanhar ostra fresca. Não vai acompanhar, não vai harmonizar, mas o cliente gosta de ostra, gosta de vinho estruturado, ponto. O nosso intuito é satisfazer o cliente acima de tudo. Os vinhos rosés, a temperatura recomendada de 12 a 14 graus. Se ele for um rosé mais clarinho, ele vai ter menos estrutura, então vai ser um pouco mais refrescado. Se ele for um rosé mais pronunciado, uma cor de cereja, aí vai pedir uma temperatura um pouco mais elevada. Porém, não é nenhum erro servir um vinho rosé na temperatura de um vinho branco. É um vinho rosé, ele começa tinto, termina em branco, mas ele tem muito mais característica branca que tinta. Um tinto leve e jovem, um exemplo, são vinhos à base de Pinot Noir, vinhos à base da uva Gamay, Dolcetto, um Valpolicella clássico, são exemplos de vinhos leves, então tem que ser a temperatura um pouco mais refrescada. O vinho com médio corpo, um exemplo, é um Merlot no Novo Mundo, é um Tempranillo na Espanha, é uma Touriga Nacional em Portugal, a temperatura pode ser um pouco mais elevada, e o vinho mais encorpado, né, um grande Cabernet Sauvignon, um grande Syrah da região do Rhône, ou um grande Syrah da Austrália, vai exigir temperatura de 18 a 20 graus. O importante é respeitar 18 a 20 graus, porque quando o meu vinho sai da adega, ele vai sair a 17 graus, na parte superior. E até eu chegar com esse vinho na mesa do cliente, apresentar ele, abrir, servir, esse vinho vai ganhando um grau alcoólico gradativamente. Então, até encerrar a garrafa, ele vai chegar aos seus 21 graus de temperatura, que não vai fugir tanto assim da recomendada. Informações gerais, né? Resfriamento do vinho. A recomendação primeiro é um balde de gelo. Temos que colocar até 3/4 de gelo. Depois vou cobrir com a água previamente gelada, isso para acelerar o meu processo de servir o vinho ao cliente. Vou colocar a garrafa
e retirar para o serviço com um grau a menos que o recomendado. Se eu estou na minha casa, na minha residência, ou se eu não tenho um balde com gelo, tenho uma loja que iniciou a operação agora para servir o cliente, eu posso colocar o vinho na geladeira? Posso, mas vai demorar 12 vezes mais no mínimo que o tempo que vai custar para colocar no balde com gelo com água fria. Aqui alguns exemplos de balde de gelo, né? Temos o aço inoxidável, que é muito mais, como eu posso dizer, muito mais prático, muito mais útil. Temos de acrílico, que demora um pouco mais o processo de resfriamento do vinho. O outro utensílio são os copos. Temos copos para todos os tipos de bebida, de conhaque nacional, conhaque internacional, taça para espumante, para vinho branco jovem, vinho branco envelhecido, vinho tinto jovem, vinho tinto envelhecido. Porém, atualmente no mercado recente, cada vez menos os clientes estão investindo em variedade de copo. Então a ideia é encontrar copo para padrão. Para espumante são taças flute, que são taças como essa, lembrando uma flauta, né? Para vinho branco é uma taça um pouco menor, porque o vinho branco tem menos aroma que um vinho tinto. Então se eu colocar um vinho branco de Sauvignon Blanc da costa chilena numa taça maior, mais bojuda, eu vou perder facilmente todas as suas propriedades aromáticas, seu toque cítrico, agradável e herbáceo, lembrando aspargos, pimentões, etc. E vinho tinto, taça Bordeaux, como essa. É uma taça padrão. Eu posso servir vinhos do Novo Mundo, Velho Mundo, posso servir Pinot Noir nessa taça sem problema algum. Porém, aqui vamos mostrar alguns exemplos de taça para que fique um pouco mais prático, né? A gente acaba que atendendo restaurantes que estão iniciando, mais informal, mais despojado, mais casual, e vamos atender também restaurante mais sofisticado, como o restaurante do Atala, como o Fasano, dentre alguns exemplos. Então, vamos conhecer um pouco essas taças. Muito se fala em taça de vidro e taça de cristal. Tem alguma diferença? Tem. Né? Porém, se o restaurante não quiser investir numa taça de cristal, pode comprar uma taça de vidro. A Arcoroc tem um belo modelo, uma taça bem lisa. O ideal é que os copos de vidro ou cristal tenham 24% de chumbo. Isso vai deixar o vidro muito mais liso e vai dar durabilidade, né, na sua qualidade na hora de lavar, de polir as taças. Tem que ter paredes e bordas finas, sem lapidações, né? Então é muito comum a gente ver em certos programas de televisão, novelas, enfim, umas taças bonitas, mas muito frisadas. Isso você vai atrapalhar completamente a sua análise sensorial do vinho, sua análise visual do vinho. Tem que ter uma haste longa, né? Isso por dois motivos. Se eu pegar um copo sem haste, eu vou ter que segurar com a mão na taça. Isso vai esquentar o meu vinho, vai aquecer meu vinho na taça, e outra que a nossa mão tem gordura. Então você vai acabar manchando a taça com a gordura da sua mão, atrapalhando assim sua análise visual do vinho. Então sempre com uma haste longa. Tem que ter uma boca estreita e um bojo largo, né? Como essa taça que nós usamos aqui como exemplo, podemos observar que a taça ela tem um bojo mais largo. Isso porque o vinho ele pode circular livremente com esse movimento anti-horário e a boca um pouco mais estreita, ele vai direcionar seus aromas na minha mucosa olfativa, no nariz. Então, por isso a razão de uma taça ter esse tipo de arquitetura, de design. Uma taça também muito utilizada em degustação em eventos de vinho é a taça ISO, que é uma taça padrão de degustação de vinho. É a taça mais utilizada para grandes provas, para feiras, por guias de vinhos. Muito famoso é o Robert Parker, o Wine Spectator. Então, eles recebem a amostra de vinhos e degustam nessa taça. É uma taça padrão para você avaliar todo tipo de vinho, desde o espumante até o vinho tinto, ou o vinho doce, ou o vinho do Porto. E ela foi uma taça pensada nesses moldes aqui, a arquitetura dela. Tem que ter esse padrão para ser uma taça ISO. Por exemplo,
eu montei um restaurante, eu quero trabalhar com vinho do Porto. A região do Porto desenvolveu uma taça por um arquiteto chamado Cisa Vieira. Lembra muito uma taça ISO, porém ela tem a haste dela é quadrada e tem um pequeno corte, né? Porém, eu não quero comprar essa taça, que eu não vou a Portugal toda hora para trazer essa taça Cisa Vieira, só vende lá. Então, eu compro a taça ISO para atender a demanda de servir os vinhos doces, vinho de sobremesa e o meu vinho do Porto. Aqui alguns exemplos, né? Todos os estilos de vinho, os mais populares aí nas nossas cartas. Temos a taça de vinho do Porto, como eu acabei de mencionar. Temos o Jerez. O Jerez é um vinho típico lá de Andalucia, no sul da França, no sul da Espanha. É um vinho ideal para aperitivo, ainda mais um Jerez fino. É muito comum lá você apreciar uma azeitona com um pouco do Jerez fino. Uma taça de vinho tinto padrão, uma taça de vinho branco padrão, uma taça de champanhe, que é a Flute, uma taça, um Borgonha tinto. Né, os Borgonhas é o que a gente serve os Pinot Noirs e os Nebbiolos, né, os grandes Barolos lá na Itália. E aqui um Bordeaux tinto, um Bordeaux Grand Cru. Né, porque quanto mais importante é o vinho, são aqueles vinhos que utilizamos para guardar na adega durante muitos anos. Eu servi recentemente um Mouton Rothschild de 1980 e um Lafite 73. E eu tive que usar uma taça Bordeaux tinto, uma taça Grand Cru. Porque o vinho ele já tem aromas terciários, já tem um aroma de evolução. Ele precisa de um bojo muito maior, uma taça muito maior para poder expressar para o nosso cliente todas as suas sensações. E agora, como servir o vinho, que é o X da questão. Eu vou fazer aqui o exemplo prático de serviço. É um serviço padrão que do restaurante mais simples ao mais sofisticado tem que seguir essa rotina, essa prática. Vou fazer aqui um serviço de espumante e vou fazer um serviço de vinho tinto e demonstrar e falar um pouco a diferença de uma decantação para uma aeração. O nosso espumante é um espumante feito na Argentina, muito conhecido pelos nossos clientes, né, por ser uma ótima relação qualidade-preço, que é o Orfila. O ideal é que o espumante ele fique num balde com gelo e eu tenho que ter um guardanapo para quando eu tirar a garrafa do balde, eu secar a garrafa e apoiá-la na mesa. Todo espumante ele vai ter aqui um lacre para facilitar a nossa vida na hora de fazer o serviço. Porém, é muito comum que grandes espumantes, champanhes, Franciacorta, cava, esse lacre acaba soltando antes que ele se desprenda todo da cápsula. Então, para não perder tempo e não correr risco, vamos utilizar o canivete do nosso abridor, do nosso saca-rolha. O importante é nunca girar a garrafa, sempre a garrafa voltada para o cliente. Vou fazer 2 cortes de 180 graus em cada parte da cápsula. E vou recolher ela. Existem 2 formas de eu tirar a rolha do espumante. A primeira, que é mais complexa, é eu retirar a gaiola e depois tirar a rolha. Porém, para quem está iniciando no serviço de vinho, não é o recomendado. Aqui temos uma pressão de 6 atmosferas, que equivale a um pneu de caminhão, né? Então, é muito comum na hora de eu pegar e tirar o meu dedo para tirar essa gaiola, aspirar a rolha, expulsar a rolha com muita pressão, causando um acidente. Então, eu vou utilizar meu guardanapo, vou colocar sobre a rolha com a gaiola e tudo, sempre deixar meu polegar posicionado segurando a rolha e vou bem lentamente desprender a gaiola. Depois que eu soltei esse laço, eu vou segurar com a mão bem firme,
Com a mão direita, vou segurar a garrafa, eu vou girar a garrafa com muito cuidado. O que aconteceu aqui é muito espumante, a rolha acaba colando um pouco mais e dá uma certa dificuldade de abrir. Né? Então, se acontecer isso com vocês, não tem nenhum problema, só com muita calma, vai fazendo o movimento e vai usando a própria pressão interna para expulsar a rolha. E assim tirei aqui a minha rolha da garrafa. Sempre recomenda tirar a rolha por uma razão. A rolha é feita de cortiça e provém de uma árvore chamada sobreiro. Hoje, a maior região produtora de cortiça no mundo é o Alentejo, no sul de Portugal. Porém, quando eu vou extrair a casca do sobreiro para fazer a rolha, um pedaço pode estar contaminado por um fungo chamado Armillaria amelia, ou seja, buchonê. Vai conferir à rolha um aroma de mofo, papelão molhado, e posteriormente vai passar para o meu vinho. Então, quando for fazer o serviço de espumante ou de vinho, tiver uma rolha de cortiça, sempre cheire. Se não tiver com aroma de mofo, está corretíssima. Coloca num pires, né, de café e apresenta ao nosso cliente. Geralmente o cliente não conhece vinho, então ele vai fazer uma cara de intelectual, vai olhar para a rolha, vai apertar, cheirar, colocar no pires e falar para você, pode servir. A taça de espumante é o seguinte, o espumante está gelado e a taça está à temperatura ambiente. Com esse choque de temperatura, a consequência vai ser uma tomada de espuma. Então, quando for servir o espumante, faz sempre o fundo de copo. Coloca um dedo do espumante na taça, fez um pouco de espuma. Quando essa espuma descer, eu vou completar o serviço. E saúde! Agora vamos focar no serviço de vinho tinto. A regra de serviço vale para todo tipo de vinho, né? O cliente escolhe o vinho, apresentamos a garrafa para aquele que escolheu o vinho e daí começamos a fazer o serviço. Fizemos o do espumante. Vale ressaltar que o ideal é quando for abrir o espumante não estoure a garrafa, porque a maior dificuldade que um produtor tem é manter esse gás carbônico preso dentro da garrafa. Então, quando por algum descuido, na hora de fazer o serviço, estoura a garrafa, a metade do gás carbônico foi embora. Então, não é recomendado. Vamos fazer um serviço de um vinho tinto. É um vinho tinto alentejano, Visconde de Borba, safra 2009. É sempre ideal quando for pegar o vinho na adega, ou no móvel, ou na geladeira, onde estiver armazenado, sempre passar um guardanapo na garrafa e apresentar ao cliente utilizando as duas mãos. Se não tiver confiança para repetir o nome do rótulo, só apresenta o cliente e diz, senhor, está aqui a sua escolha. O cliente vai visualizar e vai dar ok para você fazer o serviço. Isso porque esse produtor, ele tem vários tipos de vinho com vários custos, vários investimentos. Então, se um cliente pede o Visconde de Borba, que custa X, e você vai olhar na adega, vai pegar um Visconde de Borba com etiqueta preta, escrito reserva, e você, senhor, está aqui o seu Visconde de Borba, ele deu ok, e na hora da conta ele dizer para você que não foi aquilo que ele escolheu, quem vai ter que arcar com esse prejuízo, geralmente, ou é o garçom, ou o sommelier, ou o vendedor. Então, sempre apresenta o rótulo para o cliente para ele confirmar o pedido.
É muito comum em feiras e eventos a gente observar que os produtores eles fazem o serviço cortando o lacre na parte de cima do gargalo. Isso é errado, porque geralmente a cápsula é feita de chumbo. E na hora de eu servir esse vinho para a taça, o vinho vai ter em contato com esse chumbo. E o chumbo, quando entra no organismo do ser humano, ele nunca mais sai. Então, sempre se corta na parte de baixo do gargalo, mais uma vez, nunca girando a garrafa, fazendo 2 cortes de 180 graus em cada lado. E tirei aqui a minha cápsula. Sempre coloca no bolso da calça, no bolso do terno. O ideal, quando tirar a cápsula, passa com guardanapo num gargalo. E o meu saca-rolha, ele é composto por um canivete para cortar o lacre, o espiral, que é para introduzir na rolha, e a alavanca, que são 2 estágios, para que isso me ajude a posicionar o saca-rolha e tirar a rolha sem que ela quebre. O ideal é posicionar o saca-rolha no centro da rolha, meu espiral. Quando faz esse barulho, tem sommeliers, garçons, o cliente que ele imagina que o vinho está com algum tipo de problema. Problema nenhum, é natural. 90% dos vinhos que a gente for abrir vai fazer esse barulho, esse ruído. E vou posicionar aqui o primeiro estágio e vou puxar o cabo para cima. Geralmente a rolha de um vinho fino, ela tem no mínimo 5 centímetros de comprimento. Então no primeiro estágio, dificilmente a rolha vai sair por completo. Então vou usar o segundo estágio para terminar de tirar a rolha. O indicado é a rolha nunca ter o contato com a mão. Então vou utilizar aqui o guardanapo e terminar de tirar a rolha do gargalo. Vou verificar se o vinho não está com nenhum defeito, não está com aroma de mofo na rolha. Vou colocar num pires e vou apresentar a rolha ao meu cliente. Ele vai inspecionar a rolha e vai dar ok para fazer o serviço. Depois que eu tirei a rolha, mais uma vez eu passo o guardanapo no gargalo, que pode ser que um pedaço da rolha fique ainda preso aqui e na hora de servir o vinho vai com um pouco de sujeira na taça e não é recomendado. E eu vou fazer a prova de degustação do cliente que escolheu o vinho. Se tem um sommelier no restaurante, o sommelier ele pede permissão ao cliente se ele pode fazer a análise técnica do vinho para ver se o vinho está saudável. Se o cliente dá ok, o sommelier degusta e vai dar a prova para o cliente que escolheu o vinho, independente se for o homem ou a mulher. Porém, se o cliente não quer autorizar o sommelier a fazer esse tipo de serviço, ele vai dar a prova do cliente, o cliente vai dar ok. E quando for examinar o vinho, ver a cor dele, o aroma e colocar no paladar para ver como está a sua estrutura. É um serviço muito simples. Acontece de alguns restaurantes, o profissional ele perde muito tempo olhando o vinho. Enquanto isso, o cliente está esperando para poder fazer o brinde, né? Não é o ideal. Uma outra ferramenta que dá um certo tipo de resistência a quem não tem uma expertise no serviço de vinho é o decanter, que é esse utensílio. Foi desenvolvido pelos ingleses. A sua função inicial era simplesmente eu passar o vinho da garrafa dele para uma jarra mais bonita para ficar posicionado no centro da mesa. A etiqueta londrina, a etiqueta britânica. Isso lá no reinado da Rainha Vitória. Porém, foi feito um estudo dizendo que alguns vinhos melhoram quando passa ele para uma jarra maior, para que ele sofra um pouco com o oxigênio. Há de se tomar cuidado. Alguns clientes imaginam que o decanter é algo milagroso, e não é. Pega um vinho
de consumo para o dia a dia e quer passar para o decânter como se ele tornasse no decânter um vinho de grande qualidade. Não é isso. Porém, se eu pegar um vinho do Novo Mundo, um Carmener chileno, um Malbec, um Syrah, um Cabernet Sauvignon e dentre alguns outros exemplos, são vinhos que vai se beneficiar com decânter, porque com esse contato com o oxigênio, o vinho ele vai se desprender, o álcool vai evaporar e o vinho vai ficar muito mais palatável, muito mais agradável. Existe uma diferença entre decantação e uma aeração. Vou mostrar o que é uma aeração. A aeração é eu pegar o meu vinho jovem, encorpado, alcoólico e passar por um decânter. De maneira bem grosseira, porque esse contato, o álcool está começando a evaporar. E a decantação, traduzindo para o nosso idioma, é separação. No decorrer que o vinho envelhece, ele vai adquirir sedimentos, borras, e não são agradáveis ao paladar, é um pouco amargo. Então, eu vou ter que pegar meu saca-rolha e eu sou obrigado a tirar toda a cápsula do vinho. Isso porque aqui eu tenho líquido, mas embaixo tem os sedimentos, as borras. Então, se eu não tirar toda a cápsula do gargalo do vinho, eu não vou ter uma visibilidade de até quando o vinho está límpido. Eu posso passar a borra para o decânter e assim jogar fora todo o serviço. E como tem borras, o ideal é que eu passe para o decânter bem lentamente para que eu não corra o risco de turvar o vinho. E geralmente não passo o vinho todo para o decânter. Vou fazer esse movimento para acelerar o processo de volatização do álcool e fazer o meu serviço normalmente. Nunca serve muito vinho na taça, porque se eu colocar mais vinho que essa quantidade, o vinho não vai fazer esse movimento. Então essa é a dose ideal para servir um vinho na taça. Saúde!